Salve, salve aí, Petroheads aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Vida de Racer. Pessoal, estou aqui para fazer um vídeo aqui para vocês anunciando que sim, eu acabei de vender meu Clio ou seja, acabei de vender meu Clio ontem, basicamente, eu vendi ontem ele, eu acabei vendendo por um irmão de uma colega, basicamente, que trabalhava comigo, no trabalho onde eu trabalhava. Ou seja, acabou se interessando pelo carro, tudo. Eu vou explicar mais ou menos como que foi essa venda, por que eu vendi ele tudo e quais que serão os meus planos futuros também, beleza? Os planos futuros agora sem o carro e o que irá mudar, beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, então vem comigo que hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, o porquê que eu vendi o meu Clio e o que vai acontecer de agora em diante. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, basicamente então já estamos com o Clio vendido, então basicamente eu já vendi o meu carro, basicamente. Foi um carro basicamente que agora eu vou explicar como foi essa experiência, tudo, o porquê que eu vendi, como foi essa experiência de 5 meses que eu tive esse carro praticamente. Ia fazer 6 meses agora nesse mês de janeiro, mas eu vou explicar realmente o porquê que eu acabei vendendo esse carro. Tudo começou lá no finalzinho do mês de julho, basicamente. Eu tinha comprado esse carro porque basicamente eu queria começar a trabalhar numa empresa, basicamente uma empresa daqui da minha região, tudo. Tava tudo certo, inclusive. Isso aí é uma história totalmente pessoal, tava tudo certo, tudo que eu iria trabalhar, tudo, tava tudo tranquilo. Só que daí, infelizmente, aconteceu um baque também. Mas esse baque ainda não vou contar. Mas como que foi? Daí, como estava tudo certo para mim trabalhar, eu já estava começando a ver vários carros. Eu vi vários modelos, eu vi Palio, vi Fiesta, vi um monte de carro também. Eu cheguei a ver Gol, tudo. Só que naquela época o preço, a tabela FIP ainda estava bem elevada, infelizmente, naquele tempo, naqueles meses ali. Daí com isso é difícil achar um carro que estava um pouco mais inteiro, desses modelos mais cobiçados aí no mercado de usados como Uno, Gol, Palio, era mais difícil era mais difícil porque esses carros que geralmente são bem mais resistentes, assim, o pessoal confia muito neles, a FIP tende a ser um pouquinho mais elevada, e eles geralmente pedem bem mais caro nessas revendas. E não só isso, vi anúncio de particular, também fui ver vários carros também. Realmente eram carros legais até. Até mesmo aquele Fiestinha Rocão 1.0, já cheguei a ver uma vez. Inclusive eu quase comprei um. Só não comprei porque eu descobri que um que eu tinha visto estava com vazamento de óleo. Então daí infelizmente acabei não pegando. Mas aí, como que você chegou nesse Clio? Foi basicamente que eu estava vendo vários modelos, vários modelos, até que eu fui numa outra revenda bem ao centro da minha cidade e lá basicamente estava um Clio lá basicamente no pátio, que ele na verdade pediria 12 naquele Clio, só que ele acabou fazendo um desconto lá por 10 tudo, e como eu já estava com certeza garantida de que ele iria entrar para o trabalho, tudo, para esse trabalho, eu basicamente acabei aceitando a compra e comprei, porque o carro estava em uma condição, ele tinha uma aparência de ser um carro muito bom.
carro tava bem ok, tudo. Eu até liguei o carro, tudo, tava em bom estado. O carro não tava ruim, mas o carro tava andando pelo menos. E tava bom até, por sinal, para um carro ano 2001, daqueles primeiros Clios, tudo mais. O carro tava ok. Mas, pessoal, daí basicamente eu peguei o carro, tudo. Daí é óbvio que eu fui fazer. Eu fui fazer o que todo mundo faz quando pega um carro usado. Vai trocar o óleo, tudo, porque no final das dúvidas, vai se o antigo dono não trocou, daí tá lá o óleo vencido lá, tudo. É óbvio que você realmente tem que trocar. Ele até trocou algumas peças, trocou alguns filtros, aí o mecânico, tudo. Só que daí tinha alguns probleminhas também. Teve alguns probleminhas bem pequenininhos que eu tive que resolver, como por exemplo o botão do pisca-alerta que estava emperrado, o original. Eu só troquei, eu comprei um botão novo pelo Mercado Livre, fui lá, troquei tudo e estava tudo ok, normalzinho. Só que uma coisa que daí eu tive que trocar logo de cara foi o sensor do velocímetro. Por quê? Porque o sensor do velocímetro ele estava meio com pifado o original, ou seja, às vezes ele funcionava, às vezes não. E o que significava isso? O velocímetro não funcionava. Isso é ruim, porque às vezes você está no meio da estrada, assim, daí já imaginou, você não sabe a velocidade que você está transitando, sendo que o carro está rápido, você tenta diminuir, ou às vezes você vê um radar no meio da rua, uma lombada, você pensa que o carro está parado, que o velocímetro não está se movendo, mas o carro está andando. É muito perigoso isso, por isso que é bom sempre tudo estar funcionando. Mas o carro, enfim, estava tudo ok, tudo, os bancos estavam bem perfeitos, não tinha nada de rasgado. De todos os carros que eu fui ver, esse estava em boas condições, porque não tinha nenhum rasgado nos bancos, não tinha nada. As costuras estavam em ótimo estado, cara. As costuras estavam em ótimo estado. A única coisa que tinha também, que era meio xarope também, e que eu até pensei em trocar, só que eu decidi deixar um pouco, era a tampa do porta-malas, que basicamente não estava segurando, os amortecedores não estavam segurando mais a tampa do porta-malas. Só que como era um carro pequeno, tudo, eu conseguia segurar com a cabeça, cara. Sério mesmo. Eu sou alto, eu consigo segurar com a cabeça. Inclusive eu fiz isso naquele primeiro vídeo que eu gravei lá, mostrando o Clio para vocês. Mas aí tava tudo ok, tudo, até que eu recebi um e-mail do meu trabalho, tudo, só que daí, infelizmente, tudo veio por água abaixo, cara. Por quê? Tudo veio por água abaixo porque eu recebi um WhatsApp da moça do RH dizendo que, infelizmente, eu não pude ser contratado por essa empresa por causa do meu CID, por causa que, para quem não sabe, eu sou um PCD diagnosticado em transtorno do espectro autismo de nível leve, sendo que a vaga que eu tinha candidatado era basicamente para PCD. Só que eu fiquei tão frustrado, tão frustrado, que, cara, basicamente eu fiquei pensando, por que eu comprei esse carro? Era pra vir ter esperado um pouco. Basicamente foi triste, cara. Foi muito triste. Eu lembro que eu nem fiz vídeo direito naquela semana porque foi bem complicado, cara. Daí por isso que eu acabei. Com isso, eu acabei entrando na justiça contra essa empresa que me desqualificou justamente por preconceito a pessoas das necessidades especiais, e a ação está rolando até hoje, não saiu ainda. Mas eu estou aguardando por enquanto. Mas agora, continuando a história, daí surgiu um outro emprego, basicamente, nesse meio termo, acabou surgindo um emprego numa faculdade. Primeiro fiz um teste, basicamente, para trabalhar no núcleo de tecnologia de informação dessa faculdade, tudo. Até fui bem, tudo, só que não conseguiram me encaixar. Só que daí surgiu uma outra oportunidade nesse mesmo lugar, só que dentro da biblioteca.
Daí, da biblioteca, fui lá, fiz a entrevista, tudo, aceitei e acabei indo para frente. Daí marcaram admissional comigo, tudo. Daí, com isso, basicamente fiz o admissional, deu tudo certo. Lembrando que eu tinha feito admissional do trabalho que havia sido dispensado também, ou seja, tinha dado tudo certo, o admissional de lá também, mas esse, e daí eu, só que pena que lá também não deu certo a contratação, sendo que o admissional já dava apto para o trabalho. E no caso do admissional que eu fiz para trabalhar nessa biblioteca, deu certo e já pude começar logo no dia seguinte, basicamente. E acabei indo basicamente com o meu carro, basicamente. Meu carro ainda não tinha rádio, e até daí nesse meio termo eu tinha comprado um rádio pela Shopee, só que infelizmente nesse mesmo dia o carro apresentou um outro problema que inclusive eu já fiz vídeo mostrando aqui para vocês, que foi o sensor da marcha lenta. Cara, sensor da marcha lenta, o que acontece? Basicamente, quando você vai parar, o teu carro vai estacionar ou parar no sinal vermelho, sabe? Quando você para, só que o teu carro continua acelerando mesmo, você não estando pisando no acelerador, ou seja, o carro fica... e você está com o pé fora do acelerador. Basicamente isso é o sensor da lenta que foi emperrado, cara. Daí é óbvio que basicamente eu levei no mecânico aqui da minha cidade, não descobriu muito o que era, ele não conseguiu descobrir porque ele não tinha scanner. Eu pensei, vou levar numa das melhores oficinas de uma cidade perto aqui de onde eu moro. Levei, basicamente, eu até mostrei para vocês num vídeo num vídeo que eu fiz aqui no canal também. E daí eu tive que trocar algumas peças que também estavam comprometendo o funcionamento do motor, incluindo o sensor da marcha lenta, tive que trocar vela do motor, porque sabe como que é? Carro de 20 anos, tem coisa para trocar. As coisas vão aparecendo, isso é verdade. E olha que o carro estava com menos de 2.000 km rodados. Daí com isso, basicamente, eu arrumei tudo, consertei tudo. É óbvio que basicamente deu uma nota, mas eu acabei daí parcelando essa nota em 3 vezes, basicamente, foi uns 1.000 e poucos reais. Agora esqueci basicamente o valor exato, mas cara, pelo menos eu já troquei bastante coisa, sendo que se fosse um carro mais caro, geralmente, eu acho que nada disso. Nenhuma daquelas, acho que daria apenas uma única peça sem a mão de obra ainda. Mas é óbvio que ali só teve esse valor também alto por causa da mão de obra. Mas daí depois foi tudo tranquilo, daí o problema foi limado, o carro ficou uma maravilha de andar, realmente isso era verdade. O carro ficou uma maravilha de andar, e daí eu comecei a trabalhar tudo. Eu estava gostando bastante de andar com o meu carro, basicamente eu estava gostando bastante, o carro estava muito bom até. É um carro que eu recomendo muito. Olha, quem quiser comprar um Clio pode comprar, mas lembrando, sempre olha o estado de conservação do carro. Eu olhei o carro até que estava bom, mas estava bom tudo, só que tenta comprar um pouquinho mais novo, por exemplo, porque esses mais novos pelo menos você não vai ter tantos problemas assim. Os mais antigos, eles são bons sim, o motor K4M é um motor bom sim, só que você tem que tomar bastante cuidado também. Principalmente que o bom desses Clios mais novos é que eles já são flex, o que eu tinha era só a gasolina, porque foi um dos primeiros, tudo. Mas de resto, basicamente foi um carro GGzinho para andar, basicamente. É um carro levinho, tudo, ainda mais com motor 1.6, cara. O carro andava pra caramba e tinha uma boa economia de combustível. Tanto que, cara,
desses dias que eu trabalhei, eu só colocava 50 de combustível, dava para praticamente quase a semana toda. Eu só abastecia uma vez por semana, cara. Apenas uma vez por semana eu abastecia. Porque o motor realmente era bem econômico, até por sinal, eu conseguia. E também porque o meu carro tinha ar-condicionado, mas eu nunca usei o ar-condicionado porque estava sem o gás do ar-condicionado. Eu até queria colocar, mas infelizmente não coloquei. Não coloquei porque eu não quis. A única coisa que o meu Clio começou a acontecer, que daí depois eu tive que fazer, foi que as luzes do carro basicamente estavam começando a dar problema, ou seja, até algumas estavam queimadas e outras estavam meio que sincronizadas. Daí eu levei numa autoelétrica, arrumei tudo, deu 60 quilos, inclusive. Não precisou, na verdade, trocar nenhuma lâmpada sequer. E deu boa. Graças a Deus que pelo menos deu boa e não deu nada daí com isso. Nunca mais tive problema com as luzes do carro. E cara, o caminho que eu fazia era bem longe. Tanto que algumas partes do caminho que eu fazia para o trabalho eu sempre tive que pegar a estrada de terra. Porque eu não pegava toda a rodovia. E de noite eu pegava um caminho que pegava grande parte do trecho de estrada de terra. Porque a primeira vez que eu voltei do meu trabalho, eu peguei a rodovia de noite e estava chovendo. Cara, foi só por Deus que não aconteceu nada comigo, porque tinha um caminhão atrás vindo e estava numa descida. Eu não conseguia enxergar nada à minha frente, mesmo com todas as luzes acesas, e o caminhão estava buzinando e piscando farol, mas, por incrível que pareça, a saída da rodovia para a estrada alternativa, da estrada de chão, estava bem ali por perto e consegui sair com segurança. Mano, eu não sei como que eu sei como que eu saí vivo daquele dia, cara. Parece que teria acontecido uma coisa bem horrível, cara. Mas tudo bem. Daí depois daquele dia nunca mais eu voltei pela rodovia, eu comecei a pegar um atalho por dentro da cidade, ou seja, por dentro de um distrito que saía basicamente por uma estrada que eu conseguiria chegar aqui no município onde eu moro, sem passar pela rodovia. Daí com isso, basicamente esses dias de trabalho foram bons, tudo, até que num primeiro momento eu comecei a passar um pouco de dificuldade no mês de outubro e tive que colocar o carro à venda, só que ali eu já estava tão apegado no carro que, cara, eu basicamente não queria vender. Eu estava muito triste, eu já estava muito apegado no carro, por isso. Só que daí, infelizmente, eu coloquei placa, até anunciei no Marketplace e tudo, e até cheguei a deixar na revendedora onde eu tinha comprado ele para ver se vendia. Eu precisava quitar umas dívidas lá, só que daí a minha mãe queria trabalhar, queria trabalhar também, e como eu trabalhava num horário diferente, tudo ia ficar inviável para um carro, para ser usado apenas um carro também. Daí com isso eu acabei tendo que pegar o meu carro de volta, porque eu tinha certeza que a minha mãe começaria a trabalhar também. Daí com isso eu acabei basicamente pegando o meu carro de volta, tudo. Não durou nem uma semana, acabei pegando o meu carro de volta e fiquei por mais um tempo, tudo, enquanto eu estava trabalhando, porque eu precisava deixar o carro a pago com a minha mãe, tudo. Daí com isso basicamente eu fui usando o Clio, tudo. O Clio não me apresentou mais nenhum problema depois disso, ou seja, foi um carro muito bom. Eu usei daí o mês de novembro inteiro até que veio o dia 1º de dezembro e, cara, foi a gota da água, mano. Foi a gota da água. Que na faculdade que eu tava trabalhando começou a fazer uns ajustes lá, tudo, funcionários, uns cortes lá, devido a uma fusão que eles fizeram com outra instituição, e eu acabei sendo cortado da minha função, acabei sendo desligado da minha função
de ajudante de bibliotecário, cara. Daí ali não tinha mais o que fazer, cara. Eu fiquei extremamente sem chão, cara. Tanto que foi uma semana, basicamente, que eu nem postei vídeo no meu canal e nem mesmo numa outra semana. Porque eu tava tão abalado, porque tava tudo começando a dar certo, minha vida por aqui, que basicamente eu acabei ficando sem chão. Daí nunca mais eu tive nenhuma outra oportunidade. Mas é óbvio que no primeiro momento eu não desisti. Eu comecei a distribuir currículos pela cidade aqui por perto onde eu moro, no caso União da Vitória e Porto União, e mais nada até agora, infelizmente. Dessa vez, diferente do que aconteceu, onde eu recebi uma chance para trabalhar na faculdade, até agora nada. Eu já distribuí currículos pela cidade inteira e até agora, basicamente, eu não recebi nenhuma oportunidade e com isso, ou seja, com isso até agora 4 empresas me rejeitaram meu currículo, o que foi muito triste. Então, basicamente, por que eu estou vendendo então meu carro? O motivo disso é bem simples. Daí com isso, como eu não conseguia pagar os cartões, tudo, porque foi bem numa época. E também eu estava contando também que eu ganharia a causa na primeira audiência, a causa daquele primeiro trabalho que eu teria de auxiliar de escritório. Só que daí, infelizmente, não aconteceu a causa, eu não ganhei a causa na primeira audiência e a audiência teve que ser remarcada. Mas daí, depois dessa, eu acabei. Desculpe, pessoal. Daí depois que eu recebi toda essa chuva de encruzilhada, coisa complicada, eu acabei decidindo agora que eu vou voltar à minha cidade natal. Assim que eu consegui vender minha casa aqui, consegui também fazer com que a minha audiência saia, eu consegui ganhar a indenização, eu já vou começar a me mexer para retornar para minha cidade natal, ou seja, retornar a Curitiba, cara. Eu irei fazer isso porque, mano, não teve jeito. Daí devido às dívidas de banco, tudo, do banco que eu tenho conta, tudo, eu tive que basicamente vender o meu carro. Vendi por 8.000 M ontem e hoje eu acabei quitando essa dívida que eu tinha. Ou seja, motivos pessoais me fizeram eu vender o meu carro. Mas também, por um lado bom, foi bom que eu consegui vender esse carro quanto antes. Por quê? Eu levei num cara para avaliar antes, ele estava basicamente por uns 10.000 na tabela FIP. Daí com isso, meu carro só consegui vender ele justamente porque ele ainda estava funcionando tudo, porque se eu tivesse ficado com ele por mais um pouco usando, o motor dele ia quase pro pau, a correia dentada poderia estourar a qualquer momento, daí eu ia me lascar, porque, mano, refazer um motor já é uma coisa bem cara, ainda mais se você levar numa retífica boa, a mão de obra não vai ser barato, ainda mais trocar a correia dentada, tinha coisa da embreagem para fazer também, ou seja, o carro já estava começando a se desgastar tudo, estava dando sinais de que eu teria que refazer o motor o mais breve possível. Então, por isso que eu acabei vendendo, para mim me livrar dessa possibilidade, porque, cara, refazer o motor de um carro não é uma coisa muito assim aconselhável. Sei que dá para você refazer tudo, só que, cara, se você não tem dinheiro, tem dívida, tudo, é melhor que você venda o teu carro. Eu já vi muitos youtubers que também venderam seus carros, venderam os seus carros também, venderam os seus modelos, tudo, porque basicamente tiveram que
efetuar, tiveram que, por vários motivos. Os motivos são os mais diversos possíveis. Youtubers grandes que fazem projeto de carro, mas no final acaba não dando certo, tendo que vender o carro. É uma coisa triste? É, mas infelizmente isso é uma coisa que pode acontecer, sim. Então é isso, pessoal. Este foi um vídeo, então, esclarecendo o porquê que eu vendi o meu Clio. Já deixa o like, então, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima, fui. Tchau, tchau e até a próxima. Falou aí, até o próximo vídeo, então. E o canal vai continuar, é óbvio, mas é óbvio que o projeto do Clio está encerrado. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!